teve uma parte que me chamou muito a atenção, se eu não me engano, é um relato do Mário, que ele fala que no momento que teu pai perdeu uma das eleições lá em 80, que ele meio que se afasta do clube por um período que ele fica meio chateado, e ele cita que pra ele é o melhor momento da vida de vocês quanto família, que o teu pai passou a ter mais tempo com vocês viajam, e uma coisa que ficou claro pra mim, ouvindo da sua mãe, do teu irmão, de você eu não lembro nem do Álvaro, mas eu senti isso na sua mãe e no seu irmão, que de uma certa forma, como ele passou a respirar e viver o Vasco, fazer do Vasco quase que a vida dele, óbvio que isso respinga na família. E agora eu queria fugir até do Vasco e falar do CPF mesmo, de forma individual, como filho. Esquece o dirigente. Em linhas gerais, como é que foi o teu relacionamento com teu pai, os reflexos do que o Vasco trazia pra dentro da família de vocês? Eu sei que tu tem uma opinião carinhosa a respeito de quem foi teu pai, mas com relação ao pai mesmo, não ao dirigente, não ao pai. Essa relação que ele tinha com o Vasco da forma que tinha, você acabou sentindo falta dele em outras áreas como pai? Cara, eu não posso dizer isso e acho que os meus irmãos também não podem dizer isso. Acho que a exposição dele como dirigente traz consequências nas nossas vidas. De exposição, algumas pessoas lidam melhor com uma exposição, outras com não. Mas o meu pai, quando a gente precisou, ele sempre foi presente nas nossas vidas, entendeu? Ele nunca deixou de... Por menos tempo. Às vezes a gente não... A presença não significa ela estar ali 24 horas com você. Às vezes a pessoa é muito mais presente em 10 minutos do que em 24 horas. Mas nos momentos que a gente precisou, nos momentos que era necessário, ele se fazia muito presente. Ele era muito intenso. Então a intensidade dele tão grande em poucos minutos, às vezes reverberava por um dia inteiro. Às vezes um beijo, um abraço, uma coisa que ele fazia tinha uma representatividade muito maior do que um cara estar ali do teu lado 24 horas com você ali. Então ele sempre foi muito intenso. Então eu acho que eu não posso reclamar que ele não foi um pai presente. Eu acho que ele não foi presente em termos de minutos, de tempo, mas foi presente nas horas importantes. Ele sempre esteve ali. Acho que quem conviveu com a nossa família, amigos e a minha esposa, meus filhos e as pessoas mais próximas, eles sentiam ali uma energia muito forte quando ele estava. Ele foi um cara que eu não posso reclamar nada como pai, nem como figura pública, né? Para mim atingiu pouco. Acho que para alguns dos meus irmãos atingiu mais, afetou mais a vida deles, mas eu acho que ninguém pode reclamar em relação a essa presença dele, que era muito forte mesmo com pouco tempo que ele passava com a gente. E ele era exatamente a mesma pessoa em casa como ele era como dirigente, aquele jeitão dele mais intempestivo, ou ele tinha meio que uma persona? Na hora que ele era dirigente, ele tinha um jeitão mais expansivo e em casa ele já baixava um pouco mais a guarda, era diferente. Eu acho que a diferença básica, eu acho que até que o documentário botou bem isso, é que para a mídia e publicamente, ele fazia uma questão de se parecer mal, né? O Juca fala disso, ele era o cara que tinha qualidade e queria ser mafioso. Que era um homem bom, mas queria ser mafioso. Não é mafioso. Quando eles falam mafioso, é que essa palavra mafioso, ela traz diversas interpretações para as pessoas, né? Mafioso é o cara que comete crimes, que se associa para cometer crimes. E o cara que tem fama de mal, não é porque o cara quer cometer crimes. Às vezes ele quer se proteger da aproximação, ele intimidar. Como ele era um cara que ia muitas vezes para os embates, você quando tem uma fama de mal, no embate você já chega... Se o cara te desafia para uma briga e você já sabe a fama dele de mal, você fica mais assim. Agora, se tu acha que ele é um bonzinho, tu já vai com outra coragem. Então, como o Eurico era um cara de enfrentamentos, ele insistia em deixar uma carcaça de mal para as pessoas já chegarem nele mais devagar. E em casa ele não tinha isso, né? Então, acho que a grande diferença é essa. Mas ele sempre foi um cara que tomava decisões rápidas, que partia para cima. Era um cara de posições, entendeu? Nunca foi um cara de ficar meio que, vamos ver, vamos pensar. Não tinha isso. Era isso ou não é, e acabou. E como era o que ele era ali na exposição, a única diferença que tinha é que ele não fazia questão de dizer que era o malvadão.